Paz do Senhor para toda a igreja. Bom estarmos na presença do Senhor. Meus irmãos, aqueles que têm acompanhado as últimas mensagens, eu estou pregando sobre chamado. A primeira mensagem foi referente ao chamado de Mateus. Posteriormente, sobre o chamado de Isaías. Depois falamos sobre o chamado de Jeremias. E hoje estaremos falando sobre o chamado de Zaqueu. E quando estivermos pregando e refletindo sobre o chamado, que o Espírito Santo também possa aquecer o coração dos irmãos a respeito do chamado que Ele deu a cada um de nós. Que possamos lembrar e ter isso vivo em nosso coração. E que também o seu Espírito Santo possa, de forma individual, numa voz eloquente e persuasiva, eficaz, chamar o coração de cada um daqueles ainda que não ouviram essa voz tão importante. Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, em seu capítulo 19, estarei fazendo a leitura a partir do verso 1 até o verso 10, e a igreja acompanha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Que o Espírito Santo aqueça nossos corações com a sua palavra. Meus irmãos, tem algumas coisas que nos emocionam e que realmente nos toca. Uma das coisas particularmente que me toca bastante é a questão da adoção de filhos. Talvez você já tenha participado ou visto, acompanhado de perto, como funciona esse processo de adoção. Nós vemos casais corajosos, alguns por serem estéreos, outros não, que colocam seus nomes para serem pais adotivos. E é um processo longo e desafiador. Porque além da pesquisa social, que é feita com os pretendentes, e de descreverem as características da criança que desejam adotar, tem coisas que não são previstas. Como, por exemplo, o histórico familiar dessa criança e possíveis traumas que ela tenha sofrido. Contudo, o amor
envolvido, a vontade de se doar e de construir uma família, apesar das circunstâncias, é emocionante. E é mais emocionante ainda quando a gente olha esse cenário da adoção, e também é enriquecedor sabermos que nós também vivemos essa experiência, pois nós, todos nós, estávamos distantes, estávamos vivendo os traumas do pecado, órfãos espiritualmente, contudo fomos chamados para sermos filhos, fomos amados e chamados de filhos e constituídos como famílias de Deus. Temos um pai e muitos irmãos. E é essa história que nós lemos aqui sobre Zaqueu, nos mostra mais um filho de Abraão, que foi chamado de maneira muito inusitada para esta grande família, no qual também pertencemos. O texto nos fala que Jesus estava entrando em Jericó. Jericó era um pequeno paraíso. Além das suas palmeiras e roseirais, Herodes o Grande e o seu filho Arquelau a tornaram ainda mais bela, construindo um palácio de inverno em Jericó, um teatro e um hipódromo. Ela estava no coração e centro de uma vasta rede de rotas comerciais. Jericó mantinha relações comerciais com Damasco, Tiro e Sidom, Cesareia e Jope, Egito e outras cidades. Ou seja, era uma cidade importante e parte de seus moradores se destacavam socialmente. Este era o caso de Zaqueu, que é mencionado no texto como o maioral dos publicanos e rico. Como sabemos, os cobradores de impostos eram odiados pela população e autoridades religiosas por eles se filiarem ao sistema romano e se beneficiarem financeiramente da posição que eles tinham. Como diz Richards, no sistema romano, o direito de cobrar impostos era vendido aos homens que davam lances por esse privilégio. Estes homens, então, contratavam outros para fazerem um trabalho real. Em cada nível desta operação, o lucro dependia do quanto a população podia ser sobretaxada. A compra de uma concessão de impostos era, na realidade, uma licença para roubar. O comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele acrescenta dizendo que Zaqueu se aproveitava da máquina estatal para ganhar um pouquinho a mais. A prática de Zaqueu era diferente do significado de seu nome, que significa puro ou justo. Algumas coisas nos chamam a atenção quando nós olhamos para esse texto, pois apesar de Zaqueu ser um homem rico e possuir um status social, Zaqueu, nesse primeiro momento, quando ele vê Jesus entrando na cidade, ele não se preocupa em subir na árvore. Realmente, ele desejava ver Jesus de quem ele ouvira falar. Outro fator importante é que Jesus ele estava entrando na cidade e a multidão estava apertando Jesus. Humanamente, era impossível saber o nome daquele pequeno homem que estava em cima da árvore. Somente se houvesse uma informação antecipada para Jesus. A verdade era que Jesus já tinha visto o coração de Zaqueu antes mesmo dele subir na árvore. Já sabia o seu nome e quem ele era antes de todos murmurarem a respeito do convite que Jesus o faz. E perceba que normalmente quem faz o convite para entrar na casa é o anfitrião. Mas aqui o texto inverte,
porque quem faz o convite ou se convida aqui a ficar na casa é Jesus. Jesus, ele passa debaixo da árvore onde Zaqueu estava e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O texto, meus irmãos, não nos apresenta muitas informações desta conversa de Jesus com Zaqueu. Apenas enfatiza a atitude do anfitrião em restituir 4 vezes tudo aquilo que havia defraudado e dar metade da sua riqueza aos pobres. Como aponta Itamir Neves, 4 vezes mais era o que o direito romano previa no caso de roubo manifesto e público. Ou seja, Zaqueu reconheceu que era um ladrão público, quando ele diz que ele daria 4 vezes mais se ele tivesse defraudado alguém. Ele entendeu muito bem de onde estava vindo a sua riqueza. O reconhecimento e atitude de Zaqueu aqui, meus irmãos, mostrou a marca da regeneração que estava ocorrendo em seu coração. O seu coração agora não estava mais preso a mamon, não estava mais preso ao dinheiro, ele se dobrou a Jesus. Ele estava diante daquele agora que é justo e puro, e Jesus estava em sua casa, numa relação próxima com ele. Meus irmãos, Jesus está do lado de Zaqueu, e Zaqueu agora está constrangido diante da santidade de Jesus, a fazer jus agora ao seu significado, ou o significado de seu nome, apesar de pecador. Através da visita de Jesus, ele pode caminhar em justiça. O dia da entrada de Jesus na casa de Zaqueu é o dia do nascimento de um novo ser humano interiormente. Enquanto ele resolve empobrecer por opção pessoal em termos de bens terrenos, agora a sua riqueza aumenta em termos celestiais. A resposta de Jesus diante da atitude de Zaqueu é fenomenal. Jesus vai dizer: hoje, Zaqueu, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por quê? Jesus usou este termo casa ou filho de Abraão. Os compatriotas de Zaqueu não via como irmão, o tinha como um publicano, alguém que havia traído a sua nacionalidade, alguém que estava enriquecendo com os direitos e o dinheiro dos seus próprios compatriotas. Apesar de serem parentes, segundo a carne, ele era tido como um gentio, alguém que não fazia parte daquela nação. Contudo, Jesus, além de o reconhecer como irmão devido à sua linhagem, também o reconhece como um irmão espiritual. Há uma promessa de numerosa multidão em Abraão, porque Abraão seria o pai de muitas multidões. Espiritualmente, pela fé em Cristo, Jesus estava comunicando que agora Abraão, ele está sendo incluso também como aquele que pertence à nacionalidade, mas também incluso à família espiritual. Assim como nós também fomos enxertados na videira verdadeira e fazemos parte dessa promessa que Abraão recebeu. Somos filhos de Abraão, como diz o apóstolo Paulo, espiritualmente, porque fomos alcançados em Cristo Jesus. Zaqueu, ele recebeu a circuncisão como qualquer outro judeu, com 8 dias de nascido, mas agora também recebeu a circuncisão em seu coração. E é interessante que agora Jesus vai falar sobre esta casa. Chegou salvação. E a proposta colocada por Jesus é que esta família que cresce
Começa pelo chamado da salvação que floresce em casa, com os seus. Existe aqui uma referência à casa ou à família como fundamento da igreja a ser constituída e ser crescida e ser propagada e ser acrescentada nesse reino. Jesus mostra a família e a comunhão domiciliar como meio e caminho para a expansão da fé redentora. Meus irmãos, Zaqueu estava perdido e Deus o chamou juntamente com a sua casa. Perceba, irmãos, que independente da exclusão, do distanciamento, independente do que você faz ou do que você fazia, Jesus, ele enxerga o seu coração e sabe exatamente o seu nome. E ele continua chamando pessoas para o seu reino. E por isso eu quero refletir com os irmãos nessa noite, ancorado no tema, o chamado à família de Deus. O chamado para a família de Deus. E perceba comigo por que existe esse chamado à família para pertencer à família de Deus. Primeiro, porque esse chamado ocorre a pessoas de todas as classes. A Bíblia vai dizer que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, foi alcançado. Como eu disse inicialmente, Jericó era uma cidade muito importante, não só devido às suas belezas naturais, arquitetônicas, mas devido às relações comerciais que ela possuía. Desta forma, ela se destacava financeiramente e, de igual modo, parte de seus habitantes. O texto informa que Zaqueu, ele possuía um nível social elevado em relação à grande parte daqueles que moravam ali. Quando nós olhamos especificamente o texto anterior a este chamado de Jesus, ele está entrando na cidade, na porta da cidade, há um costume em que ficam os pobres e os pedintes. E na entrada da cidade de Jericó, Jesus cura um que estava deficiente. Mas quando Jesus agora também está entrando nessa cidade, e agora ver este homem chamado Zaqueu, o chamado também ocorre para este homem que tinha um status social elevado dentro daquela comunidade. Zaqueu estava dentro da cidade e era muito rico, pois o texto informa que ele prometeu dar metade de seu dinheiro aos pobres e restituir 4 vezes o que possivelmente havia defraudado. É exatamente este homem rico, de status social elevado, que Deus chama e entra em sua casa. Percebam, meus irmãos, que o chamado de Cristo ocorre para pessoas de todas as classes. Seja pessoas que sejam pobres, que passam por dificuldades financeiras, mas também pessoas que são ricas, que tenha um certo conforto financeiro. Sejam elas pessoas que estejam em grande dificuldade ou pessoas que estejam desfrutando de momentos agradáveis financeiramente. Jesus não olha aqui a classe social dessas pessoas, ou seja, a fala teológica, da teologia da libertação, de que Jesus veio para libertar os pobres das classes opressoras, é totalmente errada, porque quando falta instrução, mas pessoas também que não têm tanta instrução, mas todas essas pessoas são marcadas por uma coisa, são marcadas pelo pecado. Independente da condição financeira alta ou baixa, do status social, o Senhor chama elas para se arrependerem e para mudarem de vida. É interessante que Jesus não fazia acepção de pessoas. Não se relacionava apenas com pobres em detrimento de ricos, e nem o contrário.
Assim como também não se relacionava só com os pecadores assumidos, enquanto desprezava os fariseus que se consideravam justos. Ele se relacionava com todos os tipos de pessoas, pois a sua mensagem era para todos eles, inclusive para a transformação de todas as pessoas. Pois Jesus veio para libertar pessoas do pecado, meus irmãos, sejam elas pobres ou ricas. Mas perceba ainda que o chamado de Deus à família é também um chamado a pessoas que ele já o conhece. Porque o texto vai dizer, procurava ver quem era Jesus, Zaqueu, no verso 3, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. O texto mostra Zaqueu procurando fazer de tudo para ver Jesus passar. Ele queria conhecer essa pessoa que as multidões seguiam e que o conhecimento dele, já tinha chegado ao conhecimento dele do que ele fazia. E esse Jesus agora está chegando em Jericó, uma cidade importante, ilustre, de rota comercial, uma cidade totalmente imponente, arquitetonicamente falando, e por ele ser de pequena estatura, então ele se faz necessário subir numa árvore, mesmo sendo ele um homem rico. Mas isso não o impediu da desconfortável atitude de subir numa árvore. Mas o que me impressiona é que Jesus, mesmo no meio da multidão, apertado, pense comigo, as pessoas pressionando ele, gritando: Jesus, eu quero ser curado, Jesus, eu quero, me salva a minha família. As pessoas talvez puxando as suas vestes, querendo tocar nele, os discípulos talvez tentando pressionar a multidão para que ele pudesse ter acesso ao destino que ele queria. Jesus vai caminhando, e é exatamente debaixo da árvore em que ele passa que Zaqueu está pendurado. E como se alguém tivesse sussurrado no ouvido de Jesus, mas é claro que isso não acontece. O texto não fala isso. Nesse texto que nós lemos, nós vemos o Cristo que é onisciente, o Cristo que conhece o coração do pecador, o Cristo que conhece cada um pelo seu nome, olhando para o alto e chamando: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Meus irmãos, eram muitas pessoas, mas antes de Zaqueu subir na árvore, Jesus já havia sondado o seu coração. Jesus já conhecia Zaqueu pelo seu nome, e não precisou que ninguém lhes apresentasse, até porque a multidão era contrária a Zaqueu. Por ele ser um ladrão, era imprescindível alguém falar sobre Zaqueu para Jesus. Na realidade, ele queria que Zaqueu estivesse longe, e que Jesus nem entrasse na casa de Zaqueu. Meus irmãos, essa história de Zaqueu me faz lembrar de Natanael, que é convidado por André para ver Jesus. E a pergunta de Natanael é o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando ele chega diante de Jesus, antes que Natanael falasse alguma coisa, Jesus olha para Natanael e veja: eis que vejo um verdadeiro israelita, homem que não há dolo. Eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. No mesmo momento que Jesus fala isso ao coração de Natanael, Natanael se prostra diante do Cristo, que o conheceu antes mesmo de ele saber o que ele estava fazendo. Quando ele estava debaixo da figueira, aquilo que era secreto, aquilo que somente ele conhecia, Jesus revelou a intimidade dele. Nós estamos falando de um Deus que é onisciente,
Nós estamos falando de um Deus que conhece o seu coração. Nós estamos falando de um Deus que conhece a quantidade de cabelos, de fios que tem na sua cabeça. Nós estamos falando de um Deus que conhece o seu nome e tudo aquilo que passa individualmente em seu coração. Meus irmãos, foi isso que o apóstolo Paulo escreveu a respeito daqueles que são eleitos do Senhor. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a esse também os chamou, e os que chamou a este também os justificou, e os que justificou a este também o glorificou. O início ao fim do chamado pertence a Deus. Antes mesmo de você ser formado, como nós pregamos aqui a respeito do jovem profeta chamado Jeremias, o Senhor já o conhecia, e antes mesmo que ele estivesse na madre da sua mãe, o Senhor já havia o consagrado e a nação o dado como profeta. Você acha que Deus não está te vendo? Você acha que Deus não está vendo a sua individualidade? Você acha que Deus não conhece o seu nome? Você acha que você é um anonimato nessa igreja? Meus irmãos, antes do pastor, antes do amigo, antes de alguém na igreja gritar o seu nome ou te cumprimentar, a própria eternidade já havia cumprimentado você e já havia chamado o seu nome. Mas perceba comigo ainda que esse chamado da família para a família de Deus também é um chamado transformador. O texto bíblico vai dizer: e todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus, meus irmãos, vai repousar na casa do publicano. E as pessoas questionam o ato de Jesus, porque Zaqueu era uma pessoa corrupta, enriqueceu roubando os seus compatriotas, e por isso ele era maltratado. E, inclusive, os publicanos não tinham parte na sinagoga. Ou seja, eles não poderiam entrar na igreja, por ser publicano. Ele era excluído do meio social. Como Jesus vai estar justamente agora na casa de uma pessoa como esta. Alguém que era rejeitado, excluído, que não podia nem mesmo entrar na igreja. E o trocadilho de palavras aqui é interessante, pois o nome Zaqueu, como nós vimos, significa justo e limpo, mas as suas atitudes eram opostas ao significado do seu nome. Mas aqui está a beleza do chamado à família de Deus, a beleza do Evangelho, pois mediante a obra justificadora de Cristo, pois mediante a obra substitutiva na cruz do Calvário, o mais pecador, ele se torna o homem mais limpo. Não por conta do seu mérito, mas por conta do sangue de Cristo que cobre cada um dos seus eleitos. Jesus não estava apenas, meus irmãos, entrando na casa de Zaqueu, mas estava entrando no coração e arrumando as coisas que o pecado havia bagunçado na vida e no coração de Zaqueu. Este chamado de Jesus ao Evangelho remete a uma atitude de mudança de vida.
antiga para a nova que recebeu. O chamado de Cristo não é para você permanecer na maneira que você estava roubando, mentindo, prevaricando, furtando, adulterando. O chamado de Deus é um chamado para transformação em novidade de vida. Ele disse: sede santos, como eu sou santo. Ele separa a igreja do mundo marcado pelo pecado para ser luz e sal da terra, para expressar a beleza da sua santidade. Nós somos um luzeiro no mundo que está apagado. E por isso o chamado de Cristo é um chamado transformador. Continuamos pecando, mas deve ser um acidente nas nossas vidas, o pecado. Mas veja ainda comigo que o chamado para a família de Deus também é um chamado de inclusão. O verso 9 vai dizer: então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diante desta atitude de mudança, Jesus profere palavras de salvação para aquela família, especialmente para o coração de Zaqueu. A relação dos publicanos, meus irmãos, como eu disse, era apenas entre eles e possivelmente trabalhistas. Como diz John MacArthur, o comportamento dos cobradores de impostos os fez ricos, mas ao custo de ser barrado da sinagoga, porque as pessoas consideradas impuras foram cortados das relações sociais. Eles poderiam associar-se apenas com os seus companheiros de cobradores de impostos e outros pecadores como eles. A relação, perceba, dos cobradores de impostos de suas famílias, diante do contexto social que eles estão inseridos, era algo muito difícil. Imagine você andar no meio de uma sociedade, ser filho de um cobrador de impostos, e todos os outros meninos brincando na rua, dizendo: não ande com aquele dali, porque aquele dali é aquele dali é o filho de Zaqueu. Ele te rouba. Ele está rico e oferece tudo aquilo que ele tem, porque ele está tirando de mim e dando para o seu filho. Imagine a sua esposa tentando viver uma relação comunitária, mas sendo barrada pelas outras mulheres. Imagine o sentimento religioso de Zaqueu, querendo vir à sinagoga, entrar, comungar, mas ele não podia porque era visto como alguém que é impuro. É um homem que está distante, que está no meio da sociedade, mas está como invisível. É alguém que está na sociedade, mas alguém que está à margem dela, apesar de possuir riquezas financeiramente falando. A sociedade o excluía por conta da sua atitude. Meus irmãos, eles não eram vistos como filhos de Abraão. Jesus chamou este homem e família, excluída de algum modo do convívio social e religioso, para fazer parte da família de Deus. Aquele que está distante, independente do que ele fez ou do que ele está fazendo, aquele que está excluído, aquele que está à margem da sociedade, o chamado transformador de Jesus entra de modo eficaz no coração desse pecador que está órfão espiritualmente, e Deus agora o chama para fazer parte de uma família. Adota ele para possuir as mesmas riquezas espirituais conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Aquele que não fazia parte de uma relação comunitária, Deus agora o insere nessa relação. E diz: você agora faz parte de um corpo bem ajustado, no qual eu sou o cabeça. Essa é a família de Cristo, que é inclusiva para todos aqueles a qual Ele já o elegeu e o separou para fazer parte dessa comunidade. Perceba, meus irmãos, que esta comunidade é uma comunidade de relações, chamada para viver em santidade. É uma comunidade chamada para prestar culto ao Deus que é santo. É uma comunidade chamada para viver em crescimento e aperfeiçoamento até Cristo Jesus. É uma comunidade que já vive o antegozo daquilo que Cristo proporcionou para nós na eternidade. Você faz parte dessa comunidade, dessa família de Deus, porque Cristo te chamou pelo teu nome. E Cristo te chamou não para você viver desgarrado dessa comunidade, não para você viver um momento aqui, um momento acolá. Deus te chama para viver como família. Deus te chama para viver essa relação da comunidade. Deus te chama para viver esse ajuntamento dos cristãos que se prostram em reverência ao Deus que é santo, para cultuar a Ele juntos. Por isso, somos o corpo. Por isso, somos chamados igreja, chamados para a comunidade. Porque o Cristo que nos gerou é o Cristo que vive em perfeita comunidade na santidade trinitária. Perceba, meus irmãos, comigo. Esse chamado é individual, mas ele não exclui a casa. Esse chamado, pelo contrário, nos manda criar os nossos próprios filhos e toda esta casa na admoestação do Senhor. Porque a comunhão familiar é o meio pelo qual Deus trabalha a expansão da fé redentora. Não somente dentro da comunidade eclesiástica, mas também para a família que Ele separa para o adorar em suas casas em particular. Nós adoramos a Deus e vivemos a beleza dessa comunidade que se mostra aqui na igreja, também dentro das nossas casas. E Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Meus irmãos, eu concluo dizendo que precisamos entender que Deus tem chamado pessoas para fazerem parte desta família. Homens, mulheres e crianças. Pessoas que Ele conheceu o nome, que Ele conhece o nome, o histórico familiar e traumas vividos durante toda a sua história. De maneira das mais variadas, Deus tem chamado pessoas para inclusão no seu reino. Diferente dos pais adotivos, que fazem uma lista especificando a maneira como vai ser o seu filho adotivo, na lista de Cristo, ou aliás, é o próprio Cristo que tem a lista dele. E nesta lista, Ele sabe exatamente as características de cada um do seu filho. Meus irmãos, Deus, Ele sabe quem você é. Deus, Ele sabe cada característica da sua vida. Todos os traumas, tudo aquilo que você viveu.
mas mediante a sua graça, Ele te chama. Quando foi que você ouviu a voz eloquente de Deus em seu coração? Quando que foi que você ouviu a voz doce, gritando nos seus ouvidos e dizendo: vem, porque você é meu, eu te separei, eu te transformei. Ele conhece o seu nome. Talvez o seu coração esteja gritando, querendo ver Jesus passar, e você esteja subindo na árvore. Ele diz: Maria, desce depressa. Gabriel, desce depressa. Dona Helena, desce depressa. Levi, desce depressa. Manzeni, desce depressa. Seu José, desce depressa. Márcio, desce depressa. Júlia, desce depressa. Maria, desce depressa. Desce depressa, porque hoje convém que o Senhor entre em sua casa. Ele te chama para viver em família. Ele te chama para transformação. Ele te chama para a comunidade dos santos. Precisamos sentir o nosso coração arder com isso. Precisamos sentir o nosso coração arder com essa voz eloquente. Às vezes esquecemos. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, sacerdócio real. Deus te chamou. Deus te separou, meu irmão. Deus te separou, meu irmão. Foi Ele quem gritou o seu nome. Feche seus olhos. Ó Deus, muito obrigado. Porque o Senhor nos chamou para a vida nova. Muito obrigado, Senhor, porque ouvimos a sua doce voz. Nós louvamos e glorificamos o seu nome, porque foi o Senhor, Pai, que veio até nós quando estávamos perdidos, órfãos, e nos chamou, Pai, para essa família. Aviva, Senhor, esse chamado em nossos corações todos os dias. É no nome de Cristo
que eu oro. Amém e amém. Igreja, se coloque de pé. Você que talvez tenha ouvido essa palavra, não só essa, mas as outras sobre chamado também, e tem sentido algo no seu coração, gritando, ardendo, e quer conversar com o pastor da igreja, conversar conosco, nos chame. Nós estaremos abertos a ouvi-lo,